Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Eu sou José Antônio Nogueira, amigo de vocês do Facebook, também da página no Facebook, a página da Rádio Web Nogueira e da própria Rádio Web Nogueira. Aproveito e convido vocês para baixarem o aplicativo da Rádio Web Nogueira no seu celular, para sintonizar a programação da rádio, interagir com a gente, mandar os seus vídeos e as suas mensagens gravadas para nós colocarmos no programa, as suas opiniões, as suas sugestões, alguma reclamação, alguma chamada de atenção para um problema em algum ponto aí do país ou da cidade, a cidade aqui, a minha cidade especificamente falando, aqui em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, mas a rádio é para o país todo, até para fora do país, né? Então vocês fiquem à vontade, deem as sugestões das pautas do programa, sugestões de programa, sugestões para o ponto de vista, o meu programa que ocupa um espacinho lá na Rádio Web Nogueira, e são muito bem-vindos, e eu sou muito grato à audiência de todos vocês e à força que vocês têm dado para a minha rádio, relativamente nova, tem alguns meses, mas graças a Deus tem uma audiência muito boa e um alcance muito bom, e graças a vocês. Então eu gostaria de dizer hoje, nessa conversa aqui com vocês, meus amigos, especialmente os amigos esquerdistas, sobre uma reportagem que eu vi num jornal, que eu não vou citar o nome do jornal, me recuso a isso, porque já que se recusaram a citar o nome da pessoa mencionada na reportagem, então também me recuso a citar o nome do jornal, onde diz que houve uma década onde o povo negro e o povo menos abastado, menos favorecido, conseguiu grandes melhorias, conseguiu chegar à faculdade, à universidade, se formarem doutores, engenheiros, advogados, médicos, tá? Graças a essa década. Então, vamos pôr os pontos nos lugares corretos. Não foi a década, foi o presidente Lula do PT, durante a gestão do PT, os 2 mandatos, 4 anos, mais 4 anos do presidente Lula e 4 anos da presidenta Dilma e mais meio ano onde ela ainda era presidenta até sofrer o golpe pelo impeachment, certo? Então, os responsáveis por essa melhora na vida da população têm nome, sobrenome e partido político. Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Dilma Rousseff, PT, ambos presidentes, em 2 mandatos, certo? Essa é a maneira correta. Então, se tem que dar a notícia, se tem que dar algum mérito, não deu mérito à década, uma década não faz nada sozinha. São essas 2 pessoas importantíssimas no país. Ex-presidente Lula e ex-presidente ou presidenta Dilma Rousseff, ambos do PT, certo? Então, isso que eu gostaria de dizer para vocês. Talvez nós tenhamos o hábito de ler o jornal de manhã, tomando café, já se preparando para ir trabalhar, e não nos atentamos a esses detalhes, essas malandragens da mídia, a mídia escrita, a mídia televisiva, sabe? Não, querendo apagar com uma borracha a memória do PT, a história do PT, a história do presidente Lula, a história da Dilma, e tendo que fazer malabarismo, colocando os méritos na década. Isso é ridículo. Os méritos são do presidente e da presidenta, certo? Vamos ser honestos e sinceros. Foram os melhores presidentes, tanto que o atual presidente até hoje inaugura obras feitas na época do PT.
inaugurou um submarino dias atrás aí, feito em parceria com um outro país, graças ao presidente Lula e a Dilma. Inaugurou a transposição do Rio São Francisco, lá que faltava 3% do trajeto, graças ao presidente Lula e à presidente Dilma. Então vamos ser honestos, né, pessoal? Tudo bem, luta política, um quer aparecer mais que o outro, mas vamos ser honestos com as coisas e dar os méritos a quem realmente merece. Se esse atual presidente ou essa elite dominante acha que tem coisas melhores para fazer e para mostrar, que mostre. Deem os nomes, mostre aí os nomes de algum outro político, algum outro ex-presidente que tenha feito coisas normal. Mas mostrem. Como não pode falar, coloca o mérito na década. Ora, isso sabe, o cúmulo, eu acho que é descer no fundo do poço, é se humilhar ao máximo num esforço terrível para apagar a imagem do PT e desses ex-presidentes, certo? E alguns poderão dizer, mas foi mérito dos negros, da raça negra que lutou e batalhou. Sim, mérito dos negros, com certeza. Mas os negros lutam desde que foram libertos. Nós lutamos desde que fomos libertos, né, os nossos antepassados. Só conseguimos chegar a esse ponto no governo do PT, porque o presidente Lula estendeu a mão, abraçou os projetos da raça negra e propiciou com que o povo ascendesse de classe ou pelo menos saísse da extrema miséria. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, tá? Porque desde o começo do país, esse país dirigido por uma elite racista e escravocrata não gosta que negro se encoste nas pessoas que são da elite, que são os escravocratas, porque tem pessoas que são pobres também, classe mais baixa, trabalhadores com salário mais modesto um pouco, que têm amizades, grandes amizades com negros, que eu tenho um monte de amigos, assim. Tem um monte de amigo negro, tem um monte de amigo branco, né? Ninguém fala branco ou negro, é tudo amigo. Mas lá em cima, lá na elite, nós não podemos chegar. Certo? Se nós lembrarmos um pouquinho da história dos escravos e da libertação, quando os escravos foram libertos, não vou entrar aqui no mérito do porquê que foram libertos, porque é um pouco longa a explicação, mas a princesa assinou a libertação, os escravos foram chutados praticamente para fora das propriedades, colocados na rua. Não se fez uma lei para destinar um pedaço de terra para os escravos construírem as suas habitações, as suas casas, ou cultivar a terra para sua subsistência. Não se ressarciu os negros com dinheiro por todos os anos que trabalharam e se dedicaram à prosperidade dos seus donos, né, até aquele momento. Não foram colocados na rua. Alguns anos depois, fizeram uma lei em que os negros eram proibidos de frequentar a escola, os negros eram proibidos de votar, certo? E se houvessem pessoas vagando pela rua sem emprego, sem dinheiro, sem documentação, sem nada, deveriam ser presos. Ora, quem que vagaria pela rua nessas condições? Os negros. Por isso que até hoje a maioria dos presidiários são negros. Porque não se deu condição e não se dá desde aquele tempo até hoje, assim. Foi no tempo do governo Lula que isso melhorou um pouco. No tempo do governo do PT. Certo?
Porque a verdade é essa. Quando os senhores de engenho, os grandes fazendeiros, os milionários da época perceberam que iam perder muito porque não havia mais ninguém para trabalhar na lavoura, destinaram grandes pedaços de terra para a constituição de vilas e cidades, com hospitais, com escolas, com toda a estrutura, e chamaram os imigrantes de fora, os italianos, os japoneses, os portugueses e tal, para vir para o Brasil trabalhar, pagando um salário e dando essas condições. Quando os negros perceberam que agora os patrões pagavam salário e davam moradia, e escola e hospital, alguns resolveram voltar e pediram emprego e foram enxotados de volta. Não, vocês são libertos agora, podem ir embora, vão trabalhar em outro lugar. Era assim. Então, desde aquele tempo. Então, essa história de que foram libertos é uma historinha um pouco mal contada aí nos livros de história e nas escolas. Certo? Vocês podem perceber que de uns 300 anos para cá, mais ou menos, de alguns anos para cá, a maioria das empresas tem nome estrangeiro. Porque esse pessoal que veio de lá para cá já vieram com uma boa formação, com muito dinheiro, e chegaram aqui e encontraram muita facilidade para prosperar. Prosperar não, família Matarazzo e outras famílias aí de nome italiano, nome holandês, português, sueco, japonês, certo? Coisas que o povo que foi trazido da África para cá de maneira desumana e trabalhava aqui a troco de comida o dia inteiro, não tiveram um centavo de ressarcimento e nem um centímetro de terra. Não é por isso que os negros do Brasil até hoje são assim. Graças a essa elite escravocrata, racista, que domina o país até hoje. É por isso que hoje nós vemos com mais facilidade e com mais abundância manifestações racistas, principalmente durante esse atual governo. Por quê? Porque tem lá na presidência um porta-voz, um representante deles que dá a liberdade para eles para agirem assim, sabe, com a certeza de que não vão sofrer punições por causa disso. Essa certeza que não tinham antes. Porque se ofendesse o negro com as leis que foram feitas, sabe, leis sobre racismo e outras leis que defendem um pouco a integridade dos negros, eles iam ter problemas. Essas leis estão em validade até hoje. Porém, lá na presidência da República tem um senhor que tempos atrás deu uma entrevista onde uma repórter perguntou o que ele faria se um filho dele se apaixonasse por uma negra e quisesse casar. Ele disse que não corre esse risco porque os filhos são muito bem educados e não se mete com esse tipo de gente. Esse mesmo senhor que está na presidência disse que foi visitar um quilombo e o quilombola lá tinha não sei quantas arrobas e que não prestavam nem para procriação mais. Então, dado a essas palavras desse senhor, que ocupa temporariamente a presidência da República, esse povo então acha que também pode sair falando tranquilamente, sem problema, porque não tem mais problema em falar assim. Por isso nós vemos quase que todo dia essas manifestações. E aí vem esse jornal dizendo que durante essa década o povo melhorou. Ora, gente, vamos pingar os dias, né? Aonde o Brasil teve o maior salto econômico e a melhor melhora foi no governo do Lula, foi no governo do PT e da presidente Dilma, que saiu do governo com um impeachment e tinha um índice de desemprego de 4,5. Hoje, se nós somarmos esse subemprego, onde que é contado como trabalhador, uma pessoa que está entregando pizza, e eles colocam lá, não, está trabalhando, é um trabalhador, sabe? Mas se nós formos ver realmente, tem mais ou menos 50, 60 milhões de pessoas desempregadas, sem registro ou em subemprego.
na época da Dilma, com toda aquela dificuldade que ela tinha para governar, causada lá pelo Cunha e pelo Aécio e aquele pessoal todo, ela saiu da presidência com um índice de desemprego de 4,5%, com um salário mínimo muito valorizado. Vocês vão se lembrar também da frase dita como uma revolta pelo ministro da Economia, o Sr. Guedes, dizendo onde já se viu, a empregada doméstica hoje em dia vai para a Disney, uma farra danada. Isso é mais uma prova do que eu estou dizendo a vocês. Eles não aceitam. Então, os negros e os pobres que vêm nessa luta há séculos conseguiram um presidente que estendeu a mão para eles e fez com que eles subissem, e a classe dominante, percebendo essa ascensão, tratou de dar uma rasteira na presidente Dilma e praticamente dar um bico nas costas desse pessoal e jogar de volta para a pobreza. Vocês acompanham aí o índice de pobreza do país atualmente, hoje em dia, e comparem com a época do PT. Comparem os preços das coisas de hoje em dia dos preços das coisas na época do PT, onde o presidente Lula tirou impostos dos alimentos, e por isso os alimentos eram baratos, e o atual presidente voltou com esses impostos sobre os alimentos e quis tirar o imposto sobre a importação de armas. É isso que eu quero dizer para vocês. Vamos comparar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho, vamos entender a história como ela de fato é, certo? E dar o devido mérito para quem merece. O presidente Lula, o presidente Dilma, os governantes da década do PT. Bom dia, abraço a todos, acompanhem a Rádio Web Nogueira.